Olá, queridos, graça e paz, que Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família. Estamos começando mais um discipulado Graça e Paz. Quero compartilhar com você mais uma porção, um pedacinho, um pouquinho da palavra de Deus para o seu coração nessa hora. Mas antes eu quero convidá-lo a fazermos uma oração. Quero convidá-lo a orarmos pela nossa casa, pela nossa família, orar pelos irmãos da nossa igreja, os irmãos da igreja do Senhor Jesus, espalhados por essa terra, orar lá pela vida do nosso querido pastor Rubens, pela Nilva, sua esposa, pela Igreja Luz para o Mundo, pelos irmãos ali em Nova York, orar pela família do pastor Rubens, todos os nossos amigos ali em Nova York, orar pela igreja lá na Europa, orar pela vida do Wagner e da Beatriz, missionários que estão lá no Chile, interceder pelos nossos irmãos, no nome de Jesus, por todos aqueles, os nossos irmãos que estão na China, na Índia, os nossos irmãos que estão espalhados pelas nações, ministrando, pregando o Evangelho, anunciando a palavra de Deus. Quero convidá-lo também para orarmos por todos aqueles profissionais que estão na linha de frente no combate ao coronavírus, clamar, interceder ao nosso Deus, suplicar, levantar a nossa voz em um clamor, em uma súplica, no nome de Jesus, por todos aqueles que estão na linha de frente no combate ao coronavírus. E orarmos também, queridos, por aqueles que perderam seus entes queridos. Pedir a Deus que o Senhor conforte, que o Senhor console, que o Senhor dê força nesse momento assim tão difícil. E nossa última intercessão, nosso último pedido aqui, também orar por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão nos hospitais, por aqueles que estão vivendo um isolamento agora, que estão em casa. Pedir a Deus que no nome de Jesus eles sejam curados, restaurados para a glória de Deus. Pai, colocamos esses alvos de oração diante do Senhor. Oramos por aqueles que estão enfermos, oramos, ó Deus, por aqueles que perderam seus entes queridos, oramos, ó Deus, pelos profissionais que estão na linha de frente no combate ao coronavírus. Pai, nós pedimos a ação do Senhor, o milagre do Senhor. Oramos pelos missionários espalhados por esse mundo, Senhor, que o Senhor esteja fortalecendo, renovando, dando as provisões, Pai, no nome de Jesus. Visita, meu Deus, cada casa, cada família, nesta hora, no nome de Jesus Cristo, nossos irmãos em Cristo Jesus, que sejam fortalecidos. Pai, oramos também por aqueles que estão desviados da fé, aqueles que estão vivendo, ó Deus, longe da presença do Senhor. Que a chama do Teu Espírito Santo possa queimar no coração de cada um, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Olha, essa palavra é para você, hein? Para você que está aí, sintonizado com a gente, ligado aqui no canal da Graça e Paz. Olha, essa é uma palavra para o seu coração, para o meu coração, para o coração daquele que deseja a presença do Senhor. E o tema da nossa palavra hoje é arrependimento, voltando para Deus. Olha que bênção, queridos. Esse é o tema da lição da revista Tão Grande Salvação, lição número 11. Arrependimento, voltando para Deus. E o texto está lá em Marcos capítulo 1, versículo 15. Diz assim: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Amados, nós precisamos na nossa caminhada de arrependimento. Arrependimento no nosso coração, arrependimento na nossa vida e crer no Evangelho. Crer nas boas novas de salvação. As boas novas de salvação são apresentadas a nós todos os dias. Nós precisamos nos render, quebrantando o nosso coração, nos curvando diante de tão grande salvação, que é a palavra do Senhor, que é o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, no nome de Jesus. Qual o significado do arrependimento? Arrependimento não é uma mera tristeza ou um remorso. Tenho uma tristeza no meu coração porque eu fiz algo errado e eu acho que arrependimento é isso. Arrependimento é muito mais do que isso, queridos. Arrependimento, ele vai para uma mudança, uma metanoia, uma mudança na nossa mente, uma mudança no nosso coração. Eu não quero mais
continuar vivendo na prática do pecado, não quero mais continuar vivendo longe do caminho do Senhor. Há uma mudança no meu interior, há uma mudança na minha mente, há uma mudança no meu coração, amém? Que me leva a experimentar e a viver a salvação em Cristo Jesus. Ela passa, queridos, ela vai lá no íntimo do meu coração, amém? Essa é a definição, está relacionada à esfera do novo nascimento. Olha que interessante, não é só uma mudança na mente, não é só uma mudança de atitude, mas é lá no meu espírito, nasce de novo, começa um novo homem, começa uma nova criatura para a glória de Deus. E isso implica, né? Olha aí, olha que interessante. Jesus Cristo passa a ser considerado como confiável, suficiente, exclusivo e pessoal Deus, Senhor e Salvador. Eu tomo posse daquilo que Cristo é, tomo posse do seu sacrifício, tomo posse do seu senhorio, tomo posse da salvação. Há uma mudança tão forte no meu íntimo, no meu coração, um novo nascimento, que eu passo então a crer completamente no Senhor Jesus Cristo. E tem uma palavrinha que eu acho interessante, eu tenho sempre repetido essa palavra. Ela diz assim: suficiente. Suficiente. Amados, quando há uma mudança no meu coração e ela provém de um arrependimento, quando há essa mudança no meu íntimo, então eu consigo entender que Cristo é suficiente. Eu não fico buscando amuletos, eu não fico buscando respostas, eu não fico vivendo debaixo da axiologia, não. Eu entendo que Cristo é suficiente, Deus, Senhor e Salvador. Eu não preciso fazer algo mais, eu não preciso de algo mais, eu não preciso de uma emoção. Não, eu entendo, creio, há uma mudança no meu coração, há um novo nascimento da minha vida e eu creio na obra de Jesus Cristo como suficiente Salvador. Amém? A necessidade do arrependimento, queridos. Nós não podemos desvincular arrependimento de salvação. Quando há um arrependimento do meu coração, estou abrindo portas, né? Há um caminho aí, há uma entrada aí para a salvação em Cristo Jesus. Não há salvação sem arrependimento. Não tem jeito, não é possível de acontecer salvação na minha vida se não houver arrependimento. A Bíblia diz assim: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Deus não quer que ninguém pereça, nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro 3:9. A natureza do arrependimento, queridos, nós não podemos, como eu disse no início, nós não podemos confundir arrependimento com remorso, com uma tristeza produzida pelo homem. Não, eu preciso entender arrependimento como uma mudança no meu coração. É a tristeza que me leva à salvação. É a tristeza que me leva a crer em Jesus Cristo. Olha o que diz 2 Coríntios, capítulo 7, verso 9 ao 10. Diz assim: agora, porém, me alegro não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento, pois vocês se entristeceram como Deus desejava, de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso. Olha que interessante, 2 Coríntios 7, versículo 9 ao 10. Mas sim um arrependimento que leva à salvação. A tristeza, segundo o mundo, produz morte. Ou seja, eu volto novamente a fazer a mesma coisa. Essa é a tristeza do segundo mundo. A tristeza, segundo Deus,
olha que maravilhoso, queridos. Ela me leva à salvação. Não me leva ao remorso. Não me leva a esse sentimento de daqui a pouco estou fazendo novamente. Não. Mas sim um arrependimento que leva à salvação. Olha que bênção, né? O genuíno arrependimento nasce e se manifesta no âmago do ser humano, atingindo razão. 3 coisas aqui importantíssimas. Mudanças racionais lá no meu intelecto, emoção, mudanças emocionais, sentimento, decisão, mudanças propositais na minha vontade. Olha que importante isso aqui na minha caminhada cristã. O genuíno arrependimento nasce e se manifesta lá no íntimo, lá no coração do ser humano, né? Atingindo razão, emoção e decisão. Eu fui tentado e fiz isso. Pois é, você tem a decisão. Você consegue controlar as suas emoções em Cristo Jesus. A razão, a sua razão. Amém, queridos? Mudanças racionais no nome de Jesus. E um outro ponto importante aqui, queridos, a praticidade do arrependimento. Olha que importante isso aqui. A praticidade do arrependimento. O que precisa acontecer na minha caminhada, no meu dia a dia? O arrependimento manifesta-se quando a pessoa consciente e decisivamente coloca sua confiança em Jesus Cristo, como aquele que pessoalmente substitui na cruz, assumindo o seu lugar e recebendo, consequentemente, justa penalidade. Corresponde à consciência e decisão gerada pelo convencimento do Espírito Santo. Fiz questão de ler isso aqui para você e vou ler novamente, para ficar bem marcado aí no seu coração, fixado aí na sua mente, no seu coração. O arrependimento manifesta-se quando a pessoa consciente e decisivamente coloca sua confiança em Jesus Cristo, como aquele que pessoalmente substitui na cruz, assumindo o seu lugar e recebendo a consequente justa penalidade. Corresponde à consciente decisão gerada pelo convencimento do Espírito Santo. Leia lá João 16 e Atos 2, 37 ao 41 e Romanos também 10, do 9 ao 14, queridos. Olha, quando você aceita e recebe, né, aquilo que Cristo fez pela sua vida, de uma maneira consciente, queridos, consciente. Quem perdoa você do seu pecado é Cristo Jesus. Eu gosto de um texto de 1 João capítulo 1, versículo 9, que diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu gosto desse texto, que ele fala justamente isso aqui que o autor está dizendo. Amados, conscientemente eu preciso confessar o meu pecado. Ele vem aonde? Quando nasce um arrependimento no meu coração. Um arrependimento, uma tristeza produzida pelo Senhor, que me leva à salvação. Então, há um arrependimento, há uma confissão de pecado, e o texto fala, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando eu entendo que a obra de Jesus na cruz do Calvário, ela é suficiente, eu tomo posse dessa palavra. Então o arrependimento do meu coração me leva à confissão, me leva a tomar posse daquilo que Cristo fez. Quem me conduz nesse caminho é o Espírito de Deus. Talvez nesse momento Deus, através do Espírito Santo e através dessa palavra, você está lembrando de alguma falha, de algum erro, de algum pecado no seu coração. Se arrependa, creia no Evangelho. Crer no Evangelho, queridos, é que o autor está dizendo aqui, eu preciso entender que Ele é suficiente. Ele é suficiente para perdoar o meu pecado. Ele é suficiente, o sacrifício de Jesus é suficiente. Amém, queridos? Para que você mude de vida, para que você saia da situação. Lembra lá da parábola do filho pródigo? Ele estava lá no lamaçal, cuidando de porcos, lá no fim, no último estágio ali, e de repente ele cai em si. Ele lembra
do seu pai, lembra da casa do seu pai, ele toma uma atitude, ele muda, há uma metanoia ali no seu coração, há um arrependimento, ele diz, pequei contra o céu, pequei contra o meu pai, ali, queridos, você vai lendo, ali você vê a natureza do arrependimento, lá no coração daquele homem que abandonou seu pai, que pegou a sua parte na herança, que saiu mundo afora, saiu vivendo do seu jeito, mas lá no seu íntimo ele sabia que estava errado. Mas ele não ficou naquela tristeza, ele diz, coitadinho de mim, não. Ele tomou uma atitude, ele mudou, ele partiu para a casa do seu pai. Talvez você hoje está ouvindo essa palavra e você está desviado do caminho do Senhor. Talvez você está vivendo um remorso, uma tristeza do mundo e cada vez indo mais para o fundo do abismo. Hoje eu quero dizer para você, no nome de Jesus, arrependa-se, creia no Evangelho, arrependa-se, creia no Evangelho. O Evangelho de Deus é suficiente, a palavra de Deus é suficiente, o sacrifício de Cristo é suficiente, a obra do Calvário é suficiente para a sua vida, no nome de Jesus. Creia de todo o coração. E olha os resultados do arrependimento. Diz assim, conformação com o padrão celestial. Amados, quando há um arrependimento do seu coração, qual que é o padrão? Volta lá no filho pródigo. O padrão era viver com o seu pai, o padrão era viver na casa do seu pai, o padrão era viver na harmonia, na comunhão com o seu pai. Esse é o padrão celestial. Não é o padrão do mundo, queridos. O mundo não é o padrão para nós. Vivemos no pecado, na prática do pecado, esse não é o padrão. Viver de conformação com o padrão celestial. Está lá em Mateus capítulo 3, Atos capítulo 26. O segundo ponto aqui, estamos encerrando. Fica ligado aí, fica comigo, no nome de Jesus. Diz assim, exclusão da confiança na religiosidade. Mateus capítulo 3, versos 7 ao 9. Exclusão da confiança na religiosidade. Queridos, religiosidade, vida religiosa, não te leva ao arrependimento. Judas caminhou com Jesus o mesmo tempo que os discípulos, o mesmo tempo que os outros apóstolos. Não produziu, caminhar com Jesus não produziu nele um verdadeiro arrependimento. Ao passo que Pedro negou o Senhor Jesus, foi convencido pelo Espírito Santo e se arrependeu, creu no Evangelho. O terceiro ponto aqui, primeiro, conformação com o padrão celestial. Segundo, exclusão da confiança na religiosidade. Terceiro, abandono do pecado, dos pecados, né? Abandono do pecado, Atos 3 e 2 Coríntios capítulo 12. O quarto ponto, cancelamento dos pecados. Quando há um verdadeiro arrependimento no meu coração, queridos, eu tomo posse do cancelamento do pecado na minha vida. Não vivo mais debaixo do jugo do pecado, da escravidão do pecado. Olha que importante aqui, o quinto ponto, os resultados do arrependimento, conformação com o padrão celestial, exclusão da confiança na religiosidade, abandono do pecado, cancelamento dos pecados, Atos 2, 38, Atos 3, verso 19. O quinto ponto aqui, recebimento do Espírito Santo, Atos 2, 38, Efésios 1, 13. Amados, quando há um verdadeiro arrependimento no nosso coração e você crê no Evangelho, você está abrindo o seu coração para receber o Espírito de Deus. Amém? E o último ponto aqui, confiança no dia do juízo. Não fica aquela incerteza, será que eu estou salvo? Será que vou ser condenado? Será que a minha vida é do Senhor? Fica aquela incerteza. Não. Quando você arrepende dos seus pecados, das suas falhas, dos seus erros, quando você sai da situação que você está, volta para a casa do Pai, para a casa do Senhor, amados, há uma confiança no seu coração. E eu quero encerrar com você pensando nisso, nessa confiança. Confiança daquele que é filho, confiança daquele que crê no Senhor Jesus, confiança daquele que se arrependeu, mudou de vida, começou uma nova caminhada no seu coração, no nome de Jesus. Eu creio de todo o meu coração, queridos, que o que Deus tem para a sua vida, o que Deus tem para a nossa vida, o que Deus tem para aqueles que se arrependeram de fato e de verdade, que houve uma mudança. Como é que você pode fazer um
uma análise aí na sua caminhada. Houve uma mudança. Você não é mais o mesmo homem, a mesma mulher, você não é mais a mesma pessoa, porque houve um arrependimento, houve uma metanoia na sua vida, no seu coração, nas suas emoções, no nome de Jesus. Quando você pensa no pecado, você rejeita o pecado. Quando você vê que está num caminho que é caminho de pecado, você foge desse caminho, ou você crê no poder do sangue de Jesus. Quando você falha, você conserta a sua vida, você pede perdão. Há uma confiança no seu coração de que você é templo do Espírito Santo, de que você é a habitação do Espírito Santo. Há uma confiança, uma certeza no seu coração. Eu quero encerrar com você nesse momento, desafiando você no nome de Jesus. Ore, ore. Se porventura há alguma falha no seu coração, na sua caminhada, peça perdão a Deus, se arrependa do seu pecado, comece de novo, comece uma trilha, uma jornada de volta para a casa do Pai, no nome de Jesus. Se porventura você abandonou os seus dons, seus talentos, se porventura você está entendendo na sua caminhada que não está legal, se arrependa, começa de novo e deixe o Espírito de Deus conduzir o seu coração. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus produza em você um verdadeiro arrependimento, que Deus produza no seu coração, que você permita isso, permita o Senhor, convide o Senhor, fala: Deus, que na minha vida precisa ser mudado, eu quero fazer isso, Senhor, no nome de Jesus, para a tua glória e para o teu louvor. Vamos orar? Pai, obrigado por esse tempo com os meus irmãos, obrigado por esse canal de poder transmitir os princípios eternos do Senhor, Pai. No nome de Jesus, não permita que venhamos a ser religiosos, ó Deus, vivendo remorsos, tristezas, segundo o homem, Pai, segundo o mundo. Não. Queremos, Pai, ser tocados pelo Senhor, sentir a tristeza pelo pecado da nossa vida, abandonar o pecado e viver uma transformação para a glória e louvor do Teu nome. Eu abençoo a sua vida, eu abençoo a sua casa e a sua família no nome de Jesus. Um beijo no seu coração, fique na paz, que Deus te abençoe.